E eu queria te perguntar duas coisas. Quer dizer, como foi dito, né, os preços já vinham subindo antes mesmo da guerra. Queria te perguntar se o risco maior é um alastramento para o Irã, né? E mesmo que não haja, vamos dizer assim, uma disparada dos preços em relação ao aumento que já vinha acontecendo, isso afeta a política de preços da Petrobras? E eu queria te perguntar exatamente sobre isso na primeira questão interna. Efetivamente, a política de preços mudou, né, na medida da promessa feita pelo presidente Lula de abrasileirar os preços dos combustíveis no Brasil? Bom, são perguntas bem distantes uma da outra, embora pareçam muito uma leva a outra, né? Mas a questão do Irã, por exemplo, sinceramente, não acredito que nesse momento o Irã se coloque oficialmente ou venha a participar de uma escalada para ir desse nível para uma guerra internacional. Talvez ele aguarde um pouco mais, né? E os países todos estão, de alguma forma, observando a situação toda para ver com que tipo de proporção, né? Embora já seja de alguma forma de caráter bem exagerado, o processo de atingir a faixa de Gaza de forma indiscriminada, né? De sair tocando míssil lá em cima da população, mandando a população se mover do norte para o sul, como se fosse gado, assim, que não tivesse casa, não tivesse, mesmo precariamente, alguma vida, né? Sedimentada ali. Então, isso já é uma violência, já é um processo bem rude, né? Se tratando de buscar aí a soltura de reféns e tudo isso, enfim. Então, assim, já é uma coisa muito... Mas talvez isso não implique ainda, não chame a lídia, digamos assim, as nações ali que estariam mais próximas de um lado ou de outro, né? Os Estados Unidos também movimentou porta-aviões, enfim, tem toda uma movimentação de dar sinais, mas dali a tomar realmente um primeiro passo, fazer alguma coisa, ainda mais que Israel é uma nação que sabidamente tem armamento, tem como se cuidar ali, né? Quem está realmente desarvorado e desabrigado é quem está na faixa de Gaza, que é uma situação de um Estado desorganizado, não legitimado, enfim, uma situação bem precária. Então, assim, e o Irã, mesmo que entrasse, vamos supor que entrassem algumas nações aí nesse processo, se elas não forem atacadas diretamente, também acaba não afetando a oferta de petróleo. Então, voltamos àquela análise mais fria, né? Menos humanitária e mais fria do mercado do petróleo. Eu sempre faço essa ressalva, para não parecer que está só preocupado com o petróleo. Não é isso, não. É que a gente está me perguntando sobre isso, né? Claro. Então, temos que separar um pouco a análise, porque do ponto de vista do mercado, do preço do petróleo, que, aliás, é uma das variáveis mais selvagens que existe na economia global, né? É uma variável que é muito difícil de controlar, já foi mais fácil quando o OPEP tinha mais poder, mas com os novos produtores, incluindo o Brasil, né? Produtores livres, digamos assim, se tornou, do ponto de vista de oferta, uma variável muito pouco controlável, mesmo pelo cartel. Então, hoje, eu diria que é muito mais controlada, ou estimativas são muito mais acertadas quando vão pelo lado da demanda, né? Do que da própria oferta. Exceção feita, como eu disse agora há pouco, talvez seja sucesso de uma certa aliança entre a Arábia Saudita e Rússia para dar uma enxugada no mercado, tanto de óleo quanto de diesel. Você me perguntou também se a política atual, né, que a gente prefere chamar de estratégia comercial, né, que é a formação de preço, né, da Petrobras, para não parecer que é uma política pública, que não é, embora eu não seja absolutamente contra o Estado participar da elaboração da política pública em relação a petróleo, combustível, energia. Ao contrário, vocês sabem que a minha militância toda no Senado, inclusive, foi nesse sentido, mas é que a Petrobras não faz isso sozinha. O ponto de vista é esse, entendeu? O que a Petrobras está fazendo é parte de uma política de Estado, porque ela é estatal, mas ela não é a política de preço do Brasil, ela é a estratégia comercial da Petrobras, porque ela pode fazer o que está fazendo. Outros não podem. Então, outros têm outros tipos de estratégias comerciais. Quem é refinaria privada, quem é importador de pequena escala, quem é importador de grande escala, enfim, cada um tem a sua. Eu falo pela nossa, que é da Petrobras. E ela decorre, sim, de uma diretriz de governo que foi aprovada pelas urnas, que havia uma preocupação com a altíssima volatilidade e variação dos preços no Brasil, tendo em conta que o país é um país autossuficiente em petróleo e com uma capacidade de refino que supera os 80% de qualquer produto que seja necessário aqui. Infelizmente, não chega a 100%, não temos autonomia completa em refino, mas temos uma grande capacidade de refino que nos permite ter aí mais de 80% confortavelmente de qualquer produto, desde o querosene de aviação até o GLP, o gás de cozinha, passando por gasolina, diesel, óleo combustível, etc. Então, nós temos aí uma grande estabilidade, digamos assim, que é o que permite. E aí eu vou explicar a historinha aqui, contar a historinha dessa política de preço e da expressão abrasileirar os preços. Quando nós estávamos organizando o plano de governo do presidente Lula, agora para esse governo, ano passado, meados do ano passado, começava a despontar aquela crise grande que acabou estourando no final do ano e onde o Bolsonaro acabou escolhendo por uma saída extremamente simplista e, a meu ver, extremamente equivocada, que foi reduzir os impostos e forçar que os governadores também fizessem isso ao nível dos estados através de normatizações superiores. Então, o que aconteceu? Zerar impostos de qualquer produto, é a forma mais simplista, mais fácil de reduzir os preços. E artificial também, porque ela é completamente regressiva para a sociedade. Tudo tem algum imposto. Eu sei que ninguém gosta de imposto, mas tudo tem algum imposto, porque, do contrário, o Estado não consegue existir e cumprir suas funções. Concorda? Então, não tem educação pública, não tem saúde pública, não tem segurança pública, no mínimo. Para não dizer o resto que o cara cobra lá, inclusive o empresário do agro, o outro, que cobra que a estrada esteja em condições para ele escoar a sua produção. E isso quem faz também é o Estado. Né? De uma forma ou outra também é o Estado. Mesmo as estradas concedidas, tem um órgão regulador para tomar conta. Então, o Estado está em tudo. É impossível negar isso. Inclusive nos países mais capitalistas, onde o Estado está lá. Existe um estudo do Estado. Então, negar isso é uma estupidez. E negar isso
isso, através da prática de zerar impostos em cima de combustíveis fósseis, além de ser contraproducente do ponto de vista do Estado, é inclusive anti-ambiental, né, anti-ecológico. Você está estimulando, na verdade subsidiando, mesmo que por um tempo, combustível fóssil. É possível fazer isso esporadicamente, circunstancialmente, em função de uma crise internacional não controlável? Sim, e é isso que foi feito em alguns países, não a redução dos impostos totalmente, mas a utilização de parte da receita petrolífera excepcional, exorbitante, para ser devolvida à população na forma de um subsídio. Aí sim, que é o chamado windfall profit tax, windfall profit subsidy, né? O lucro que vem do vento, não é da energia eólica, é o lucro que vem do acaso, de uma coisa que você não controla. Exemplo claro, royalties. Royalties são calculados sobre o preço do petróleo. Né? Em qualquer país do mundo, eles têm referência no Brent ou no WTI, enfim, algum tipo de petróleo adaptado ao petróleo local. Então, qualquer petróleo do mundo é orçado, é precificado, inclusive para pagamento de royalties, a partir de uma referência qualquer de um petróleo global. Este royalty leva que, se o preço do petróleo lá fora sobe muito, sai de, sei lá, $60 para 120, aquele Estado soberano, nacional, ele é sócio do produtor de petróleo que está no seu território, porque ele recebe royalty em cima do bruto, da receita bruta do concessionário. Então, aquele royalty também vai lá para os píncaros. O que o Windfall Profit diz? Se você, Estado brasileiro, inglês, lucrou exorbitantemente uma coisa que você não controla, isso não tinha nada a ver com você não tem mérito nenhum, não aumentou a atratividade, não aumentou nada dali, é lícito, o Estado mesmo decide isso, o parlamento, é lícito você pegar parte desse dinheiro e devolva à população na forma de um subsídio, seja num combustível social, seja num cupom, seja de alguma forma os países encontraram saídas. Bolsonaro preferiu simplesmente zerar o imposto, que é, como eu disse, uma estupidez. O que nós viemos fazer aqui? O que é abrasileirar o preço? Durante a discussão do plano de governo, o presidente Lula ouvindo a gente, falando lá, como é que funciona isso, como é que pode ser, como é que podia ser, como é que é o absurdo do PPI, etc, tem discurso que todo mundo já conhece. Ele diz assim, cara, isso é simples. O que você estava falando aí, nada mais é do que abrasileirar os preços. Pronto, genial. É exatamente isso. O que é abrasileirar os preços? Não é se desgarrar totalmente da referência internacional, virar uma Venezuela com preço totalmente artificial e colocado pelo governo. Também não é seguir cegamente a paridade de importação como se nós não produzíssemos uma gota de óleo, mas é levar em conta, na proporção devida, a vantagem de se ter óleo no seu próprio território e a vantagem de se ter um parque de refino próprio. Isso é abrasileirar o preço. E nós fizemos isso. E ao invés de ter mais de 100 ajustes ao longo do ano, nós vamos ter aí 4 ou 5 esse ano. E só isso já dá estabilidade brutal para a economia. Foi perguntado se a política de preços tinha mudado. O que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, responde, basicamente, que a política de preços mudou de nome, dá um outro nome para a política de preços, e também que a frequência dos reajustes diminuiu. Agora, o fato da política de preços da Petrobras ter mudado de nome e de que a frequência dos reajustes diminuiu, não quer dizer, em absoluto, que a política de preços mudou. Aonde você verifica a política de preços? Nos preços praticados pela Petrobras. Então, se o preço do diesel praticado pela Petrobras, se os reajustes que ela fez, apesar de menos frequentes, o que é bom, mas se os reajustes que ela fez foram justamente para ajustar o preço do diesel na refinaria ao preço paritário de importação, isso significa que o preço paritário de importação continua, apesar do nome ser outro e apesar de a frequência dos reajustes ser menor. Então a Petrobras fez, se não me engano, 3 reajustes nessa nova gestão, nessa gestão do Jean Paul Prat. Eu escrevi 3 artigos, onde cada reajuste desse que foi feito para o diesel, eu demonstrei nos artigos que os reajustes foram no sentido de ajustar o preço da Petrobras ao preço paritário de importação. O artigo mais recente é o fim do preço paritário de importação, o PPI, é uma falácia nomotética. O que é a falácia nomotética? É aquele argumento enganoso de que quando uma pessoa diz, que determinada coisa mudou de nome, a coisa também mudou. Acontece que não é assim. Não basta você mudar o nome da coisa para que a coisa mude. Se eu mudar o nome aqui dessa xícara e passar a chamar a xícara de taça, ela não se transforma numa taça. Ela continua sendo uma xícara. Então, o que está demonstrado nesse artigo é que o preço que vem sendo praticado pela Petrobras continua sendo o equivalente, ali em torno, até superior, à estimativa do preço paritário de importação. Os números estão lá. E também uma outra forma de você ver é a relação, por exemplo, do preço do diesel no Brasil com o preço do petróleo no mercado internacional. Se essa relação ela tem girado em torno de valores equivalentes, próximos àqueles que eram praticados pela Petrobras desde outubro de 2016, que foi quando a direção da Petrobras, com Pedro Parente, no governo Temer, decidiu adotar o preço paritário de importação, que é uma política inédita, passou a ser adotada a partir dali. Se você acompanha desde lá até hoje a relação do preço do diesel com o preço do petróleo no mercado internacional, você percebe que não teve mudança significativa. Se a política de preço paritário de importação tivesse realmente acabado, o preço do diesel no mercado brasileiro teria que estar mais baixo na comparação com o preço do petróleo no mercado internacional. Se você compara no período em que era declaradamente vigente o PPI e agora dito que o PPI acabou. Então, na verdade, contra os dados, contra os fatos, não há como você contestar. Tanto na comparação com o preço do petróleo no mercado internacional, quanto na comparação com a estimativa do preço paritário de importação, o preço do diesel, por exemplo, que é o principal combustível para a economia brasileira, é o diesel, por isso que eu dou mais atenção a ele,
especialmente para o diesel, que é o combustível mais importante, essa política de preços ela só mudou no nome e na frequência do reajuste. No conteúdo da política, nos seus resultados, que é o preço praticado pela Petrobras nas suas refinarias, ela está essencialmente intocada. Esse é o ponto que eu gostaria de pontuar aqui.